Louvado seja nosso Deus para sempre. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um que chega para amanhã, para esse tempo devocional que Deus pode se abençoar e te fortalece grandemente nosso coração. É o Deus que nos acaba de clama, é na verdade um Deus poderoso. Deus que cria céu, que cria terra, e Deus que te sustenta e te fortalece cada um de nós. E nessa manhã, nossa alma te exulta e te canta para esse grande Deus, para esse maravilhoso Deus. Vamos também para a palavra de Deus no 1 Samuel, no capítulo 16, portanto lá para o Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo 16, eu também levo versículos 1 a 13, rogando que a unção de Deus realmente pode estar arriba de cada um de nós nesta manhã. Primeiro Samuel 16, versos 1 até 13. Está já no quadro. A palavra de Deus está falando o seguinte nesta manhã. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou José a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse:
ainda falta o menor. E eis que apascenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Oremos. Pai bendito, nós te louvamos nesta manhã por tua palavra. Sabemos, ó Deus, que ela é inspirada, que ela é sagrada, que ela, na verdade, vivifica. E pedimos que nesta manhã, essas palavras que foram aqui lidas, possam, ó Senhor, qual alimento espiritual, alimentar as nossas almas. E que ela nos purifique, ó Deus, de toda a imundícia. Pai, abençoa o teu povo reunido à volta desta palavra, que ela possa nos instruir a caminhar nos teus caminhos santos. Pois oramos e pedimos tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja nosso Deus para sempre. Nós temos perante nós a passagem que relata exatamente a unção de Davi como rei de Israel. História subejamente conhecida por quase todos, desde os tempos da escola dominical, em que nós realmente ouvíamos essas histórias maravilhosas da Bíblia. E nessa passagem encontramos Deus mandando Samuel ungir a Davi como rei. E a pergunta que nós podemos fazer é: por que Deus não ungiu Ele mesmo a Davi como rei? Por que Ele mandou mais alguém? Mandou Samuel para ir e ungir Davi como rei. Porque, como sempre, Deus, na verdade, quer compartilhar as suas bênçãos conosco. Deus quer nos dar sempre o privilégio de tomar parte na sua obra. Não há nada que Deus não possa fazer por si mesmo. Então, quando Ele abre espaço para nós, quando Ele nos chama para participar da sua obra, Ele quer com isso unicamente dar-nos o privilégio, dar-nos o gozo e a alegria de fazermos parte na sua obra. E essa passagem que nós acabamos de ler, ela destaca para nós alguns ensinos maravilhosos acerca do nosso Deus. Primeiro nos mostra que a autoridade máxima pertence sempre a Ele, Deus. É Deus quem sempre manda, porque Ele é o soberano. A passagem começa a dizer que Deus mandou Samuel ungir a Davi como rei. Samuel não fez isso por iniciativa própria, Samuel não fez isso por sua vontade própria, mas puramente por mandato de Deus. Deus manda e cabe a nós apenas executar o mandato de Deus. E Deus então nessa passagem Ele manda que Samuel ungisse um novo rei para Israel. É claro que naqueles dias muitas pessoas se perfilhavam como candidatos a reis. Era um privilégio enorme ser rei de uma nação como Israel. E certamente que na mente de vários jovens, na mente de muitas pessoas, havia exatamente essa sede de um dia poderem governar uma nação como Israel. E a passagem nos mostra que Jessé, o pai de Davi,
que tinha muitos homens em casa. Ele reuniu quase todos os filhos para que o profeta indicasse qual deles seria o escolhido. No entanto, Davi foi esquecido. O profeta chega em casa de Jessé e disse: olha, Deus me mandou vir aqui na tua casa e ungir um dos teus filhos como rei de Israel. E a passagem que nós acabamos de ler nos mostra que os filhos foram passando um por um diante do profeta, desde o maior até o último. E a história nos mostra que todos eles foram rejeitados por Deus. E quando passaram os 7, o profeta pergunta de novo: acabaram os moços? Já passaram todos os moços, todos os teus filhos? E o pai José diz: bom, na verdade ainda falta um. O caçula, o mais pequeno, o mais franzino, o mais sem jeito, o mais desajeitado, mas ele está no campo apacentando as ovelhas. Davi foi esquecido. Mas nós temos um Deus que não se esquece de ninguém. Nós temos um Deus que sempre leva em conta cada um de nós, da forma como somos, do jeito como somos. Então o profeta diz: trazei a esse, mande buscar este, porque se este não vier, nós não nos assentaremos à volta desta mesa até que ele venha. E então o pequeno Davi foi trazido para a presença de Samuel. E há 3 lições que nós gostaríamos de destacar nesta manhã sobre a unção de Davi. E nós precisamos estar muito atentos para perceber quem é o Deus em quem nós temos crido. Quem é o soberano que governa sobre os céus e a terra e sobre as nossas vidas. E assim aprendermos a lidar com esse Deus maravilhoso. Primeiramente, nós vimos que Davi foi desprezado. Sim, Davi foi desprezado. E desprezado por quem? Desprezado pelos da própria família, da própria casa. O próprio pai, não é? Quando ele foi chamado a trazer os filhos todos, ele, portanto, trouxe os que eram mais matulões, ok? Os homens mais fortes, os homens mais volumosos, os homens com melhores aparências, e foi apresentando-os diante do profeta. De 1 até 7, e todos eles foram rejeitados. Ele haveria esquecido que na verdade tinha ainda o caçula, o filho mais novo, o Davi. Davi, que era o filho mais novo, o menor, o último dentre os seus irmãos. E a história nos mostra que os seus irmãos eram fortes, seus irmãos faziam parte do exército de Saul, enquanto que Davi, o caçula, era apenas um cuidador de ovelhas. Andava atrás de cabras, atrás de ovelhas. Até seu pai, Jessé, desprezou a Davi. Porque ele jamais imaginava que esse pequeno Davi pudesse servir para ser rei de Israel. Nós costumamos medir as pessoas as palmas, ok? Ou de vista, olhando para quem? Não, esse aqui não vai a lado nenhum. Aquele aí, por sua aparência, não presta. E o pai, olhando para o franzino Davi, ele pensou: se há rei em minha casa, só podem ser os 7 que estão aqui comigo. Davi não tem a mínima chance. Sim, Jessé desprezou Davi, não imaginando que diante dele tinha o futuro rei de Israel. Nós vimos que também Samuel, ele foi influenciado pela aparência física e pela força dos irmãos de Davi. Quando o primeiro filho apareceu, de uma estatura elevada, com um porte físico extravagante,
com aquela formosura, ele aparece e entrar, e o profeta logo pensa: deve ser este o rei que Deus tem escolhido. Perante nós deve estar aquele que Deus mandou ungir. Mas Deus, que é conhecedor dos corações, Deus fala logo a Samuel: cuidado, cuidado, não olhes pela aparência. Deus não olha como olha o homem. Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê pela aparência, mas Deus vê o coração. Só Deus conhece o que vai no coração do homem, e Deus trabalha e Deus nos julga por aquilo que vai dentro de nós. Mas infelizmente, como seres humanos, nós temos a tendência de também sermos influenciados como Samuel, pela aparência e pela força. Aquele que tem boa estatura, aquele que tem um porte físico estrondoso, aquele que fala bem, aquele que se expressa melhor, deve ser a escolha de Deus. Mas Deus não se deixa influenciar pela aparência. Deus não se deixa influenciar pela força, porque Deus olha para o coração. O mundo julga as pessoas exatamente por sua aparência. Quantas vezes nós mesmos fazemos esses julgamentos? Passamos por alguém na rua, alguém que está mal trajado, alguém que está maltratado no seu físico, e achamos: lá vai um Zé Ninguém, lá vai alguém com a vida completamente destroçada, lá vai alguém que na verdade não serve para nada. Outras vezes nós julgamos pelo nível educacional da pessoa. Pelo nível educacional. Tem muita escolaridade, já estudou muita coisa, esse sim, esse serve. Mas esse que é um ignorante não tem mínima chance. Às vezes nós julgamos também por suas posses materiais. Hoje quem tem grandes posses é apelidado de senhor, é chamado senhor, não é? Mas aquele que nada tem, por mais honrado que seja, é um borra-botas, ok? É um que não tem qualquer valor. Nessa passagem, Deus nos ensina a olharmos com outras lentes, a tirarmos as lentes do mundo e tomar as lentes de Deus, para olharmos pelas pessoas não da forma como o homem olha, para não atentarmos apenas pela aparência das pessoas, para não atentarmos apenas pelo nível educacional das pessoas, para não atentarmos apenas por aquilo que são as posses materiais da pessoa, mas que possamos prescrutar os corações, que possamos perceber o que é que vai na alma, no íntimo da pessoa, porque é isso que conta para Deus. Davi, infelizmente, foi desprezado e esquecido pelos seus próprios familiares. Algumas vezes isso acontece conosco mesmo dentro de nossas casas. Sim, dentro de nossas casas podemos ser desprezados, podemos ser realmente esquecidos. Mas a segunda lição que nós aprendemos nesta passagem é que Davi foi escolhido por Deus. Davi foi escolhido por Deus. Primeiramente, esquecido e desprezado pelos pais e pelos irmãos. Mas Davi foi escolhido por Deus. O seu nome, Davi, não lhe foi dado à toa. Nós sabemos que naqueles dias os nomes eram escolhidos a dedo. E os nomes basicamente traziam consigo a essência da pessoa. Ao atribuírem o nome Davi ao pequeno caçulo que nasceu, esse nome significa exatamente amado. Amado. Davi significa amado. E embora ele tenha sido esquecido e desprezado por todos, a Bíblia nos mostra que ele era amado por Deus. Se aos olhos de Samuel, o primeiro filho devia ser o escolhido, se aos olhos do pai Jessé, esses 7 podem realmente merecer a escolha, nós vimos que Deus
escolheu exatamente a Davi. Isso nos ensina, irmãos, que mesmo que o mundo nos despreze, inclusive nossos amigos e nossos familiares, devemos estar sempre certos de que Deus certamente nos amará. Nós somos amados por Deus. E é importante relembrar nesta hora que Deus nos aceita com base no seu amor e não na nossa condição. Quando Deus olha para nós, Ele nos contempla exatamente com os olhos de amor. Ele vê para nós como alguém que realmente Ele amou e que Ele amará para sempre. Ele não olha para a nossa condição, nem física, nem intelectual, nem material. Ele olha pelo grande amor com o qual Ele nos tem amado. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê com base no seu plano. Nós aprendemos muito cedo que Deus tem um plano para cada um de nós. Um plano traçado desde o início da nossa história. Mesmo quando ainda informes lá no ventre da nossa mãe, Deus tem traçado um plano para nós. E Deus olha para nós exatamente com base no plano que Ele tem para nós. E não no que nós somos hoje. Hoje podemos ser uma coisa, mas Deus tem sempre algo melhor para nós. Deus tem um plano maravilhoso para nós. E Deus, ao olhar, Ele olha exatamente pelo plano maravilhoso que Ele tem nas nossas vidas. Por isso nós não devemos, de jeito nenhum, desprezar a quem quer que seja. Porque o mundo tem nos dado muitas vezes bufetadas, pagando exatamente em pessoas que não são ninguém, pessoas que não têm qualquer dote, e Deus tem levantado e tornar essas pessoas pessoas grandes. Por quê? Porque Ele bem conhece os planos que Ele tem a nosso respeito. Davi foi escolhido por Deus. E cada um de nós aqui somos também amados por Deus, que tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. E que atenta para nós em função do plano que Ele tem. Não em função daquilo que o mundo percebe em nós. O mundo pode dizer, lá vai um Zé Ninguém, lá vai alguém sem futuro, lá vai alguém que não vai dar em nada. Mas Deus olha para nós e diz, não, esse aqui vai dar. Esse aqui vai ser alguém grande e maravilhoso, porque eu, o Senhor, tenho traçado a sua história. E finalmente, irmãos, o Davi que foi desprezado, o Davi que foi escolhido, acabou por ser ungido. A história nos diz que, passando todos os filhos diante de Samuel, todos eles foram rejeitados. Mas quando o pequeno Davi aparece, ruivo, talvez sujo, fedendo a bosta, ele chega como está e é apresentado, e automaticamente Samuel sentiu a aprovação de Deus. Lá está o rei que você vai ungir. É este que eu tenho escolhido. E a passagem nos mostra que então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. Sim, Davi recebeu a unção que o conduziria ao trono. Certamente é algo que jamais tinha passado pela mente do pequeno Davi. Provavelmente que algumas vezes ele se sentiu infortunado. Todos os meus irmãos são soldados de Saul, todos eles andam no campo da batalha lutando, e eu aqui atrás do gado, eu aqui atrás de animais. Mas Deus sabia o que Ele tinha preparado para Davi, e Deus o trouxe até ao trono de Israel. Davi, que era o último entre seus irmãos, pela unção de Deus, ele foi destacado. E nós gostaríamos de destacar exatamente essa parte, não é? O último, o menor,
o mais pequeno, o talvez sem mínima chance, foi aquele que foi destacado por Deus para se tornar rei de Israel. Vejam que, a quando da batalha contra os filisteus, com a presença do grande gigante Golias, a história nos diz que os irmãos de Davi estavam ali no campo de batalha, e quando Davi se levantou, quando Golias se levantou e deu alguns passos em frente e clamou em grande voz, dizendo: mandai-me um soldado vosso para lutar comigo. A história nos mostra que todos os soldados de Saul começaram a tremer. E ninguém se comparece para lutar contra Golias. Mas o pequeno Davi, que tinha levado o lanche aos seus irmãos soldados, quando ouviu aquela afronta, quando ouviu Golias xingando o Deus de Israel, quando ouviu Golias maltratando com palavras o Deus de Israel, Davi não se conteve. Se ninguém vai à batalha, eu irei. E ele se levanta e se prontifica: eu quero combater esse gigante. Nós vimos que os irmãos logo reprovaram: vai para casa, vai cuidar dos animais. Você não é soldado, você não tem a mínima chance. Mas por causa da ousadia e da coragem de Davi, nós vimos que a história foi completamente diferente. Davi foi e Davi derrotou o gigante Golias. Os seus irmãos, nenhum deles chegou a ser rei de Israel. Mas Davi, pela unção de Deus, ele foi destacado e foi ungido como rei de Israel. E isso nos mostra, irmãos, que o que faz a diferença na nossa vida é exatamente a unção. O pequeno Davi, despreparado, ao receber a unção de Deus, ele foi para o trono de Israel e ele fez coisas maravilhosas. Por isso, irmãos e amada igreja, a unção de Davi nos chama nesta manhã para que não julguemos as pessoas pelos valores mundanos. Para não julgar as pessoas pela aparência, não julgar as pessoas pelo seu porte físico, não julgar as pessoas pela sua escolaridade, não julgar as pessoas pelas suas posses. E ela, então, nos faz olhar para aquilo que faz toda a diferença. A única coisa que pode fazer diferença na vida de uma pessoa é exatamente a unção de Deus. E Deus quer ungir a cada um aqui. Deus quer ungir a cada um de nós para que possamos tomar parte na sua grandiosa obra. A passagem nos diz que Samuel tomou o vaso do azeite e com isso ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. O óleo da unção representa hoje o Espírito Santo. E o Espírito foi derramado no Pentecostes. E o Espírito continua ainda bem presente nesta era e neste mundo, para que todos nós possamos também, como Davi, receber essa santa unção e sermos assim transformados em homens e mulheres segundo o coração de Deus, para fazer valer a sua obra. O Espírito Santo é o Espírito da unção e Ele está aqui nesta manhã. E ela quer ungir cada um. Não pensemos: não, esse aqui não tem chance, esse aqui é menino, esse aqui não tem condições. Quem manda ungir é Deus. Quem escolhe o ungido é Deus. E Deus não olha para a aparência como nós olhamos. Deus olha para o coração. E pode ser que no meio de todos nós aqui dentro, Deus já escolheu o pequeno Davi aqui para ser um grande homem de Deus e levar avante a sua obra. A única coisa que Deus espera de mim e de você
é que nós estejamos disponíveis para dizermos sim a Ti e ao Teu querer. E se o Espírito, nesta manhã, está chamando você, levante e receba a unção. Levante e receba o óleo de poder e de unção na sua vida, para que você seja um vencedor, para que você seja um Davi nas mãos do grande Deus. E vejam que do encontro de Davi com Golias, a aposta estava toda do lado de Golias, não é? Um homenzão de quase 3 metros, pesando, quase 400 quilos, com uma lança na mão que era mais pesado que o próprio Davi. Um homem de guerra, um homem que teria certamente matado em toda a sua vida centenas ou milhares de pessoas, contra um rapazinho franzino, fraco, sem qualquer vestimenta especial. A aposta recaía totalmente sobre Golias. Mas quando Davi saiu para enfrentar a Golias, ele olhou para o gigante e ele disse: tu vens a mim com espada, com capacete, com a couraça, com todo o ornamento de guerra, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e é nesse nome que eu vou derrotar-te. E a história nos diz que com uma funda e uma pequena pedra, Davi atirou uma vez. Agora é maravilhoso pensarmos, mas como? Como aquela pedra foi exatamente no único lugar da armadura de Golias que não tinha proteção. Bem aqui havia um buraco naquela armadura. A pedra podia acertar em qualquer outro lugar que não fazia a mínima diferença, mas a pedra entrou no único buraco que havia no capacete. E o gigante caiu por terra. Isso nos mostra que com Deus nós somos sempre mais do que vencedores, independentemente da nossa situação, da nossa condição. Com Deus, somos maioria. E Deus quer usar a nossa instrumentalidade para fazer coisas grandes e tremendas nesses dias e nesta nação. Apenas se disponha, dizendo sim a Ti e ao Teu querer. Nós iremos colocar-nos de pé. Estaremos entoando o coro: direi sim, Senhor, sim a Ti e ao Teu querer. Quando o Espírito falar, em meu coração vou crer e aceitar, dizendo sim, Senhor. Portanto, esteja atento e enquanto cantamos, deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. E se o Espírito disser: olha, você também é um escolhido de Deus, nesta hora e neste tempo, para fazer diferença aqui em Xandelegrim, em São Vicente, em Cabo Verde e no mundo. Diga sim a Deus e ao seu querer. E deixe o profeta de Deus ungir você para grandes e tremendas coisas. Direi sim, Senhor, sim a Ti e ao Teu querer. Enquanto cantamos, deixe o Espírito de Deus tocar sua vida. Deixe o Espírito de Deus tocar teu coração. E pense da mesma forma que o pequeno Davi. Eu nada sou, eu nada tenho, eu nada posso. Mas nas mãos de Deus, barro é vaso. Nas mãos de Deus, o ungido é poderoso e se torna rei. E Deus quer fazer de você um vencedor. Direi sim, Senhor, sim a Ti, ao Teu querer. Direi sim, Senhor, vou confiar e obedecer. Quando o Espírito falar, em meu coração vou crer, te aceitar dizendo sim, Senhor.
sim, Senhor. Sim a ti, ao teu querer. Direi sim, Senhor. Vou confiar e obedecer. Quando o Espírito falar, em meu coração vou crer, te aceitar dizendo sim, Senhor. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações e que você tenha ousadia para dizer sim a ti e ao teu querer. Não mais a minha vontade, não mais o meu querer, mas o teu querer, a tua vontade sejam feitos na minha vida. Davi se tornou rei e Deus tem coisas grandes e maiores para você que está aqui nesta manhã e que ouviu essa pequena narrativa para te lembrar que você também pode ser um grande nas mãos de Deus, dizendo sim a ti e ao teu querer. Pai amado, nós te louvamos nesta manhã por tua palavra que nos inspira, por tua palavra que nos ensina, por tua palavra que nos corrige, por tua palavra que nos redargue em verdade. Oramos, ó Pai, e pedimos que, qual espada e dois gumes, essa palavra possa penetrar bem fundo em nossos corações e que ela possa nos instruir em verdade, para que sejamos homens e mulheres de Deus, ungidos do Altíssimo para fazer grandes e tremendas coisas. Pai Santo, nós vimos que não foi pela beleza, não foi pela intelectualidade, não foi pela força física, não foi pela aparência que Davi foi escolhido, mas foi unicamente por um ato soberano e deliberado de Deus em ungir a Davi. Assim, ó Deus, ensina-nos também a não olhar da mesma forma como o mundo olha as coisas, a não medir as pessoas pela bitola do mundo, mas olhar para o profundo do coração e que possamos atentar para a humildade da pessoa, possamos realmente atentar para a simplicidade da pessoa e para que entreguemos todo o juízo nas mãos daquele que sonda e conhece os corações, e assim possamos valorizar cada pessoa humana, cada vida, por mais pequena que ela seja, sabendo que se trata de alguém por quem Jesus Cristo morreu e a quem Deus realmente honra e ama. Nós oramos, ó Deus, e pedimos que o Senhor levante, ó Deus, outros Davi no nosso meio, rapazes e raparigas, homens e mulheres, que realmente se afirmaram como teus filhos e que estão prontos para dizer: Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade na minha vida. Eu quero a tua unção para que através de mim grandes feitos possam acontecer. Nós oramos e suplicamos todas essas bênçãos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Jesus Cristo seja Senhor em nossos corações, para a glória de Deus Pai. Nós oramos e pedimos tudo isso hoje e sempre. Amém.